Olá pessoal, tudo bem? Seres de luz, boa noite, bom dia, não sei que horas vocês vão ver esse vídeo. Hoje eu tô com uma pessoa mega especial, com um tema maravilhoso, polêmico, gostoso. André, ele veio de São Paulo, tá fazendo umas vivências aqui no Sul, e eu aproveitei ele para poder trazer esse tema sobre sexualidade, tantra, entre outras coisas. Bem-vindo ao meu podcast, é um prazer estar recebendo você. Me fala, André, um pouquinho de você, um pouquinho para os nossos ouvintes aí. É um pouquinho complexo, porque assim, eu acompanhando o teu Instagram, eu vejo, né, assim, é muita informação para nós que ainda temos todos esses tabus sobre o sexo, né? Sim. E hoje, em específico, você trabalha com a sexualidade em geral ou só com a masculina? Não, eu trabalho com a sexualidade em geral. Porque assim, né, aprofundando, começando agora a falar um pouquinho sobre o Tantra, num determinado momento da minha vida, quando eu comecei a entrar em contato com perspectivas de vida não duais, isso me tocou muito. E aí, pouco a pouco, eu sinto que eu fui, né, fazendo essa jornada de integrar tudo aquilo que antes era colocado como certo, errado, profano, sagrado, pode, não pode, Pecado? pecado, ou algo super iluminado. Hoje em dia, para mim, são simplesmente diferentes formas de você se expressar, de você navegar. Não tenho essa. Não cabe eu trancar isso num formato de certo, errado, sim ou não, né? Então, quando você fala sobre sexualidade, para mim, esse é o universo que sempre foi colocado como obscuro, a gente não vai falar sobre isso. Pessoas sempre fazem isso de forma escondida e é algo totalmente tabuzado e etc. Agora, eu sinto que a gente está num momento, socialmente falando, né, numa geração que está começando a trazer tudo isso à tona, para colocar isso realmente em pauta, colocar isso na luz. Uhum. E o que você definiria, que você definiria o sexo? O que O é o sexo para sexo. você? Para mim, é importante primeiro trazer essa perspectiva do sexo, da palavra sexo, né? Do que quer dizer essa palavra, por que que a gente usa essa palavra para isso. Então, sexo vem de um termo que é seccionar, tem a Hum, mesma origem. Quando a gente fala sobre seccionar, a gente está falando de uma ruptura com o nosso, com o nosso sistema de origem, né? Então, o sexo é algo que envolve essa ruptura com o nosso sistema de origem para a gente utilizar a nossa energia de vida, a nossa energia vital, para seguir a nossa vida, né? Para utilizar a nossa libido para fazer aquilo que a gente quer fazer no mundo, a nossa forma de se relacionar com o mundo. Isso vai muito além de só o coito, né? De só o ato sexual. Isso vai de como você se relaciona com essa energia de vida, com essa energia vital que o estudo da sexualidade olha para tudo isso. Por isso que é tão amplo. Por isso que realmente mexe com todas as áreas da vida de uma pessoa, porque a gente está olhando para o cerne, para como ela se relaciona com essa energia de vida que ela tem dentro dela. uhum. E, André, dentro desse teu trabalho, o que você poderia falar de relevante, a mudança de paradigma, a perspectiva da sexualidade no atual momento, os tabus que nós estamos enfrentando e ainda enfrentamos, né? Porque é tão complexo, né? Hoje, como você disse, está saindo tudo aquilo que está ainda, né, dentro do nosso sistema de crenças, que é pecado, que é sujo, ou que, naquilo que a gente estava conversando agora há pouco, que né, o homem vai dentro de um prostíbulo justamente porque está dentro daquele inconsciente. É muito complexo, gente, de falar de sexualidade sem mexer em alguns temas, né? Então, qual que é a tua visão para a sexualidade daqui a um tempo? Como é que se vê esses tabus? Como é que se vê o espaço que você está conquistando nesse trabalho que, para mim, é um trabalho muito importante da consciência corporal, não é só o coito, mas a consciência corporal sexual, né? Então, quando a gente olha para a sexualidade como forma de investigar a nossa relação com a vida, dentro de uma sociedade patriarcal, machista, misógina, etc. Ou seja, uma sociedade que ela é castradora, no sentido de ela quer te colocar num formato e dizer isso pode e todos os outros formatos não podem. A gente vem de uma cultura de séculos e séculos, milênios, que direciona as pessoas para falar isso pode e isso não pode. Você pode fazer isso e isso você não pode fazer, né? E a gente está. O que quer dizer fazer isso? Quer dizer restringir as possibilidades de eu viver minha vida, certo? Uhum. Basicamente.
Então, eu sinto que está acontecendo um movimento de algumas décadas para cá, onde tudo isso está sendo muito questionado, né? Pouco a pouco, esses papéis eles estão sendo questionados. O papel do homem, o papel da mulher, o papel do ser humano, Uhum. né? Sem dizer quem é quem ditando essas regras, né? Porque no final das contas, essas perguntas fundamentais da nossa sociedade, elas estão muito em aberto ainda, né? Quem somos, para onde vamos, por que que a gente está aqui, o que que a gente está fazendo com isso, está muito em aberto. O ser humano ele tem longa data, mas essas perguntas ainda são bastante incógnitas. Porque sempre as pessoas estão em busca da sobrevivência, né? E pouco se olha para dentro de si. Isso causa exatamente isso. Não olhar para dentro de si causa você viver na Matrix dentro da sua escravidão. Sim, e todo mundo passa por um processo que nasce esse bebê, por ele ser totalmente dependente dos cuidados maternos e paternos, a gente nasce. Hoje em dia tá mais materno, mais materno. Sempre esteve, né? Mas Sempre enfim. esteve. Mas a gente nasce olhando muito para fora e prestando muita atenção o que que a gente precisa fazer para a gente fazer aquilo que os seres à nossa volta querem que a gente faça. Uhum. Todo mundo nasce com esse ímpeto, né? Eu nasço, eu tô percebendo, tipo, o que as pessoas querem de mim que vai permitir com que eu sobreviva, certo? Mas essa energia de um bebê que precisa de cuidados, né? Que precisa sobreviver através desse apoio externo. Mas o que mais acontece hoje em dia são adultos, pessoas mais velhas, que ainda estão nessa mesma dinâmica do bebê. Então elas estão buscando fora respostas do que elas precisam fazer. Elas estão buscando fora afirmações para que elas possam pertencer e, a partir disso, sobreviverem dentro dos papéis que foi estabelecido para elas. Uhum. Né? E quando a gente começa a navegar por esse questionamento que é o que você deseja fazer dessa vida dentro das infinitas possibilidades que você pode fazer. Você pode, num determinado dia, acordar e falar, hoje eu posso, na verdade, me vestir de um jeito que eu nunca me vesti antes. Talvez você sempre quis fazer um negócio que você nunca se permitiu. Mas aqui a gente está realmente estimulando uma cultura que acolhe essa pluralidade das pessoas serem, certo? E quando a gente fala sobre energia sexual, é realmente como eu quero utilizar a minha energia de vida do jeito que eu quiser, e não do jeito que a minha família de origem disse que eu precisava ser, e não do jeito que o meu círculo social disse que eu precisava fazer. E isso é um caminho realmente mais liberto, um caminho mais plural, né? Que a gente vai, dentro de algumas tradições de não dualidade, olhar isso como um aspecto que dissolve esses padrões duais de certo, errado, pecaminoso, sagrado. Entendeu? Isso tem a ver com a filosofia tântrica ou não? Quando a gente fala sobre uma filosofia As pessoas tântrica, sempre confundem que o tantra é o sexo, né? sim, Ou o próprio, as pessoas que fazem tantra yoga também. Explica para mim o que é essa diferença. sim. É muito importante as pessoas começarem a entender que quando se fala sobre tantra, não dá para rotular isso como uma única coisa. Quando se fala sobre yoga, não dá para rotular isso como uma única coisa. Né? Quando a gente olha lá para essa região da Índia, do Vale do Hindu, da Caxemira, do Nepal, etc., isso tem uma pluralidade étnica muito grande. Então a gente está falando de um conjunto de grupos, de culturas, que tem várias visões de mundo. E o Tantra, ele é um guarda-chuva para múltiplas tradições, para múltiplas culturas, para múltiplas formas de olhar a realidade. Então, isso é um primeiro ponto que é importante ser esclarecido. Né? Tantra não é tudo igual, né, pastor? não é uma coisa só. Uhum. Né? E esse é um ponto. E Tantra, outra coisa. Quando a gente olha para as escrituras tântricas, que a gente tem de registro acadêmico, são escrituras que começam a aparecer por volta do século IV, 5 depois de Cristo. Né? Porém, tem algumas pessoas que defendem muito, eu sou uma dessas pessoas, que defendem muito que, a partir do momento que uma cultura como aquela percebe a necessidade de escrever um texto,
de uma certa forma quer dizer que aquela tradição oral que ia de pessoa para pessoa, ela está em questionamento. Então, por isso é melhor eu escrever um texto. Né? As tradições em toda essa região eram passadas de forma extremamente oral por muitos anos. Né? Então, provavelmente, a gente tem um movimento que vai muito mais atrás do que século IV e V, mas os acadêmicos vão falar que começou lá pelo século IV e V. Ok. Disso, você tem possibilidades no mundo afora, né, de rituais que saudavam algum tipo de energia sagrada, espiritual, que aí começa a ir há muito tempo atrás mesmo. A gente está falando de milênios atrás. Tanto que a primeira figura, né, aquela mulher gordinha, que é a primeira figura Que é a tida, deusa, né? que é a deusa, chamada de Vênus, né, para locais. Pachamama também não. Bom, tem vários nomes. Mas aquela mulher gordinha com peitos, né, que é tida como a primeira figura que foi reverenciada, né, como uma deusa, que data de 20 e poucos mil anos atrás, né? A gente está falando de um movimento que tinha como entidades mulheres e figuras femininas. Né? E em algum momento dessa história começou a aparecer e preponderar figuras masculinas. Né? E dentro do Tantra você tem tanto culturas e tradições que vão se identificar mais com figuras femininas, outras que vão se identificar mais com figuras masculinas. Então tem toda essa pluralidade. Existe Tantra de mão direita, Tantra de mão esquerda. Então não dá para você resumir a uma coisa só. Esse é um primeiro ponto. Tantra também que é mais dualista, Tantra que é não dualista e por aí vai. Alguns são mais conservadores, outros são mais disruptivos. E essas vertentes que são mais disruptivas, elas vão questionar tudo aquilo que os conservadores colocam como algo sendo impuro e não pertencente à divindade. Porque para a galera que é disruptiva de esquerda, tudo faz parte dessa realidade e das infinitas formas dessa realidade se expressar. E isso é o link que eu faço com a energia de vida e a energia sexual. Porque quando você realmente integra essa pluralidade da natureza, da consciência se expressar, tudo é bem-vindo. Não cabe mais Isso, o julgamento. se tivesse esse entendimento, na minha simples visão, gente, teria mais aceitação, menos traição, menos manipulação, ou você acha que não? Se a pessoa tiver essa visão, ela continua dentro do sistema, ou o sistema faz justamente para que a pessoa esteja nessa prisão mental de culpa, de medo, de traição, de mentira e de manipulação. Essa visão de mais o equilíbrio sexual cabe a esse sistema? Muitas pessoas que estudam yoga gostam de falar dos yamas e niyamas. São algumas condutas éticas Ética e morais, né? para as práticas, né? Principalmente lá do Yoga de Patanjali. Dentro de uma perspectiva do Tantra, o primeiro pilar, e aqui eu estou, de novo, estou falando dentro de uma perspectiva Tantra, dando uma generalizada, mas a gente vai colocar o primeiro pilar sendo o pilar da verdade. O pilar da verdade como o primeiro sustentador da nossa relação com a vida, com as pessoas, com tudo à nossa volta. E o que quer dizer o pilar da verdade? Quer dizer essa sinceridade radical perante aquilo que me atravessa. Certo? Então, nesse lugar, eu me conecto profundamente com qualquer pessoa. Por quê? Porque eu integro a humanidade que nos conecta. Eu não estou negando o que me atravessa. Né? E quando eu falo que me atravessa, são todos os aspectos que me atravessam. Todas as pessoas já sentiram raiva, já sentiram tristeza, inveja, ciúmes, alegria, tesão, o que seja. Então, essa pluralidade emocional, ela é gigante, ela é infinita. De novo, são formas da vida nos atravessar. Mas o quanto a gente está aberto, o quanto a gente permite que isso nos atravessa, vai dizer muito sobre como a gente se relaciona com os outros. Porque se tem algo que me atravessa, mas eu não permito que aquilo me atravesse, é muito doloroso para mim permitir que isso me atravessa, eu prefiro projetar no outro que o outro está errado e eu quero que o outro pare de fazer aquilo, ao invés de admitir o quão desafiador é para eu acessar aquela informação.
né? Então, por isso que eu acredito tanto que o trabalho de uma vida mais saudável, em vários âmbitos, ele passa por um exercício, uma prática mesmo, de uma pluralidade emocional, uma escuta emocional, para que você possa perceber, escutar o seu corpo, permitir que você integre essa pluralidade que faz parte da sua vida, né? Uhum. E isso vai com certeza, impactar a sua forma de se relacionar sexualmente. Por quê? Sexualidade quer dizer uma vontade, uma necessidade de você se expressar sexualmente. Não é sobre você fazer uma coisa ali, outra coisa, ou você querer fazer numa posição específica. É sobre você querer expressar toda a sua E pluralidade, explorar também? a explorar tudo isso. Por isso que você tem. O sexo sempre foi colocado como um negócio obscuro, sujo, que ninguém vai olhar, falar e tudo mais. E nesse lugar, pessoas às vezes se revelam de tipo assim: uau, o que aconteceu? Porque as pessoas querem se expressar por além dos seus papéis do dia a dia. Às vezes a pessoa ela se A gente tem identifica. muito aqueles casos daqueles homens totalmente certinho, daí quando sai daquele mundo, eles se transvestem e estão dentro daquele. Porque é uma forma de expressão, você acredita? As pessoas elas anseiam por se conectar de alguma forma com a vida, né? É um movimento natural de nós seres humanos. Se ela tem um estilo de vida que castra ela diariamente, que diz que ela só pode fazer isso ou aquilo, que o papel que o personagem que ela desenvolveu ao longo da vida dela, só pode fazer determinadas coisas e todo o restante não, em algum lugar isso vai querer se expressar. Não seria uma válvula de escape isso? O quê? Essa pessoa que sai daquele Isso papel, pode entra ser. em outro papel E extremo, aí né? começa a entrar vários tipos de vício. E quando eu falo vício, é do mais amplo aspecto dos vícios. Uma pessoa pode ser viciada em maconha, cocaína, como ela também pode ser viciada no trabalho, ela pode ser viciada no amor, que ela diz como amor, só que na verdade ela se vicia numa relação extremamente tóxica, de dependência emocional, e ela diz que isso é algo romântico. Então as pessoas, elas podem se viciar em infinitas E isso formas. uma coisa que eu quero falar bem rapidinho é realmente sobre o vício da pornografia. O que você diz, André, da pornografia? A tua visão como sexólogo. A pornografia, ela é pornografia, ela é uma das maiores indústrias do mundo, financeiras, e ela tem uma influência gigante na vida das pessoas, principalmente na vida dos homens. Por quê? Porque o homem tem uma cultura que, é, que te incentiva aquilo, né? Ao mesmo tempo, já é provado que a forma como a pornografia atua no nosso sistema nervoso, no nosso cérebro, no nosso sistema endócrino e hormonal, é exatamente igual a qualquer outro tipo de droga, qualquer outro tipo de vício, né? Então, o homem, na grande maioria das vezes, acessa a pornografia porque todo o seu meio diz que ele precisa fazer isso, porque ele precisa ser um macho alfa que tem libido, que é o pegador, que é o líder, que nananana. Então ele precisa acessar essa energia, essa informação. É a referência dele. É a escola, é a sala de aula da praticamente todos os homens. Acessam isso em algum momento da sua vida. Uns mais novos, outros. Mas em algum momento, quase praticamente todos os homens acessam. Inclusive, tiveram algumas pesquisas nos Estados Unidos que estavam buscando jovens para fazer realmente estudos em relação à pornografia, e eles não conseguiam achar algum jovem que fosse neutro, ou seja, que nunca tivesse tido acesso à pornografia, porque todos têm, Nossa. né? E isso é algo que, mesmo se você nunca acessou pornografia na sua vida, pode ter certeza que as suas relações elas vão estar totalmente influenciadas a isso, porque as outras pessoas com quem você vai se relacionar, praticamente todas tiveram. Mas isso não acaba mudando o córtex frontal para aquele estímulo? E você sai daquele estímulo, a pessoa não tem outra reação, por exemplo, ela está acostumada àquela tal posição, tal fator. E quando muda aquilo não cai o nível de prazer?
Como que a pornografia atua? E aqui é importante também entender que a gente está falando de uma pornografia digital. Tem a internet como o seu combustível. Diferente de uma pornografia que antes era em revista. Bem diferente. Então, a pornografia, ela atua muito por esse estímulo o tempo inteiro de novidade. Você acessa um site pornô, você não acessa para ver um vídeo. Você acessa para ver vários vídeos. Aquilo é programado, articulado, para te estimular o tempo inteiro. Seja alguma propaganda aqui, um vídeo aqui, né? E tem todo esse formato que te mantém aqui o tempo inteiro estimulado. Ou seja, no seu organismo, você está pouco a pouco sendo exposto a níveis cada vez maiores de hormônios que estão sendo liberados com essa ação, certo? Então, para sentir prazer... Quando vai para a realidade, daí não cai o nível de prazer? Então, para sentir prazer, no começo assisto, me dá prazer, beleza, me masturbo, ok. Cada vez que você assiste novamente, ou se você assiste várias horas num dia, por exemplo, você literalmente está aumentando o nível de estímulo que você precisa para ter uma dose de prazer no seu corpo. Falando em termos de hormônio mesmo. Uhum. Só que aí, quando você vai se encontrar com alguém de carne e osso, é totalmente diferente a experiência, porque tem um outro ponto aqui. A pornografia, ela é solitária. As pessoas assistem pornografia quando elas estão no seu quarto sozinhas. Então, você está falando de uma educação, entre muitas aspas, sexual, que não tem toque. É como se realmente as pessoas estivessem assistindo Velozes e Furiosos e depois fosse para um carro de Fórmula 1. Acelerar para dirigir na rua. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, quando as pessoas vão para um toque físico e outra, em que muitas vezes não tem tanto estímulo visual. A pornografia é tipo visual o tempo inteiro. É um estímulo sensorial de outros âmbitos, né? Então, é totalmente a experiência dela. E com certeza isso vai impactar, porque aquilo que aquele usuário achou que ele deveria ser pela referência dos vídeos, ele não consegue ter essa experiência no dia a dia dele. Uhum. Isso é extremamente frustrante. E aí, ele precisa do estímulo de prazer cada vez mais, então ele volta para a pornografia e ele não consegue quebrar esse vício, esse ciclo. Ele se afunda cada vez mais. O que você indica rapidamente, assim, a gente está com um pouquinho do horário já, o que você indicaria, né, para pessoas que estão sofrendo com essa compulsão, vício, e também um recadinho, assim, que você daria, assim, sobre a sexualidade em geral, porque a gente já está com o nosso horário apertadinho. O que eu digo para essas pessoas é para elas principalmente começarem a incluir no seu dia a dia meios para elas terem o toque. Meios para o organismo dela começar a se familiarizar pro sistema nervoso dessa pessoa. Começar a ficar tranquilo em meio ao toque junto a outra pessoa. Sem necessariamente esse toque ser um toque sexual. Estou falando aqui da nossa necessidade humana de ter toques. E isso sim cura muitas pessoas. Curitibano é meio difícil. O quê? Curitibano é meio difícil. Sim, porque a gente se acostumou... Porque tem povos que não se tocam, não se abraçam. Por exemplo, os europeus, a gente vai dar um beijo num europeu, a pessoa para trás, né? Esse ponto, ele vai além de uma perspectiva cultural. Eu estou falando aqui de uma perspectiva instintiva de mamíferos. Uhum. Os mamíferos, eles precisam se corregularem em conjunto. E é por isso que os mamíferos se desenvolveram da forma que se desenvolveram tão maravilhosamente e se espalharam pelo mundo. Porque eles desenvolveram um sistema muito eficaz de se corregular e perpetuar a sua espécie. Mas a gente criou um mecanismo na nossa sociedade que a gente não se toca mais em consentimento, a gente não nutre essa necessidade básica de nós, como mamíferos mesmo, de relaxar o nosso sistema nervoso através do toque. E a partir do momento que o sistema nervoso das pessoas voltar a se corregular dessa forma, aí elas vão poder interagir de uma forma segura, relaxada. Tem terapia para isso? Com certeza. Uhum. Uma das frentes que eu venho mais me aprofundando se chama consentimento somático. Procure na internet, pessoal, consentimento somático. Consentimento somático, roda do consentimento, são assim frentes de pesquisa, de experiências que estão revolucionando mesmo assim, né, essa área da sexualidade, porque elas voltam a incluir para o nosso dia a dia
essa possibilidade de eu interagir com alguém através de um toque e voltar a trazer segurança para o meu sistema nervoso, e a partir disso eu investigar a forma como eu quero ser, estando em segurança, né? E dando esse espaço junto ao outro. Bacana. E André, o que você deixaria de recadinho, assim, rapidamente para os nossos ouvintes? Um recadinho que você queira, uma mensagem sua, alguma coisa aí que você queira deixar de lembrança sobre a sexualidade, ou enfim, o que você queira dizer. Eu Hoje Eu quero convidar as pessoas para que elas se questionem como elas estão se relacionando com a sua própria vida, com essa energia de vida delas. E o meu desejo mesmo, né, é que você possa navegar pela pluralidade, os infinitos espectros, né, as infinitas possibilidades que existem para se viver, para que você sinta prazer nessa vida, para que você sinta toda essa pluralidade que a vida tem para te oferecer. E caso isso seja desafiador para ti, eu deixo aqui o meu convite para você também me conhecer o meu trabalho, para que você possa sentir mais as suas emoções, sentir mais o seu corpo, dar essa escuta e criar realmente uma nova relação para o seu sistema nervoso ficar mais seguro, você poder navegar por assim possibilidades infinitas que você tem de viver a tua vida da melhor forma. Pessoal, mais uma vez, gratidão, né? Compartilhe, sigam, né, o nosso canal. Gratidão, André, por ter aceitado o convite. Foi um podcast rápido, mas nós estamos com o horário apertado. Pessoal, busca essa evolução, né? A sexualidade faz parte do nosso dia a dia e tem que ser tomada com mais discernimento e com menos tabu. Eu falo por mim mesmo que eu sou a primeira a entrar nessa fila. Então, muita, muita gratidão. Compartilha, marca seu amigo. E porque esse é um tema muito importante. E sigam o André nas redes sociais, a gente vai deixar depois a descrição dele aqui no nosso canal. Mais uma vez, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. Gratidão. Gratidão, gente.